bem, galera, estamos aí para fazer aquele resumo, porque depois do resumo vocês vão lá fazer as atividades. E aí vou mostrar o que aprenderam sobre a aula de hoje. Nós falamos sobre descarga atmosférica, potencial elétrico, né? E rigidez de elétrica. Vamos lá então para nosso resumo, ok? Olha aí, ó, potencial elétrico, parte 2, rigidez de elétrica e a descarga atmosférica, né? O que é rigidez de elétrica? A maior intensidade do campo elétrico é aplicado sobre material isolante que vai torná-lo condutor. Nós chamamos então de rigidez de elétrica quando você consegue, com aquele campo elétrico, que é a maior intensidade possível para que ele deixar de ser isolante e passar a ser condutor. O dielétrico aí nós temos as chapas, né, normais aí, tá? Olha bem. Isso aqui vai ficar dentro dessas duas chapas. E as chapas vão ser carregadas, né? E com campo elétrico para que elas possam ficar uma parte positiva e outra negativa. E aí elas têm que caber o dielétrico aí dentro, né? Na verdade. Tem uma área e o dielétrico é esse material laranja que vai colocar duas placas azuis. Só a nossa interpretação. Não quer dizer que o material é laranja e nem as placas são azuis, né? Eletricidade atmosférica. Bom, os relâmpagos são descargas elétricas. Pode ocorrer de uma nuvem, dentro dela, entre duas nuvens, entre uma nuvem e a atmosfera em si, ou entre a nuvem e o solo, né? O que nós chamamos de raios, que é justamente a junção do relâmpago, que é a luz que libera, e devido à alta queima ali pela passagem da corrente elétrica, né? Temperaturas altíssimas. E o trovão é o som que a gente ouve com esse rompimento, e aí a pressão vai ter uma expansão e com um rarefeito, né? E esse é o trovão. E são praticamente 20% das descargas elétricas que acontecem. O potencial elétrico da Terra, a Terra é um condutor esférico eletrizado e tem uma carga de 580 mil coulombs. 580 quilocoulombs, 1000 coulombs. O raio da Terra é de 6.400 quilômetros, né? Então, considerando ela isolada do universo, porque tem influência, mas é pequena, da Lua, das estrelas, né? E nós calculamos o potencial em torno de 800 megavolts. Então, tem um potencial da Terra de 800 megavolts. Em relação ao referencial infinito, em relação à Terra, aqui nós chamamos de zero, tá? A superfície terrestre, então, a cada 1 metro, nós temos um potencial elétrico de 100 volts, tá? Então, 2 metros, 200 volts, e assim por diante, né? Certo? Então, essas superfícies são equipotenciais à mesma distância. Lembrando que se faz curva, né? Então, nós também temos as curvas. Se uma parte da Terra não é planinha, como está aqui, né? Se ela faz curva, um monte, o potencial também faz a curva em torno desse monte, tá? O campo elétrico, uma relação do potencial pela distância, né? Então é 100 volts por metro, tá? O efeito luminoso do raio nós chamamos de relâmpago, e o efeito sonoro do forte aquecimento do ar origina uma rápida expansão, que nós chamamos de trovão. Então os dois compõem o raio, que é a descarga elétrica, né? Então, há raios não só entre nuvens, nós já falamos aqui, mas entre nuvens e entre as partes de uma mesma nuvem. Ó, pessoal, então vocês tiveram aí o resumo, vão lá, façam as atividades. Passem direitinho, daqui a pouco a gente volta para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, ok? Estamos de volta, né? Nós estamos de volta e vamos tirar as dúvidas caso vocês possam ter. Mas essa matéria é mais simples, é mais tranquila. Eu acredito que vocês se deram bem nas atividades. Vamos lá, então? Se caso tiver alguma dúvida, vamos esclarecer agora. Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala que acabaram de fazer. A primeira questão de uma universidade de Mackenzie, em São Paulo, muito forte essa universidade. Uma partícula de massa de 1 grama, então a massa de 1 grama,
foi eletrizado com uma carga elétrica positiva de 40 microcoulombs. Lembrando que micro é 10 a menos 6. Isso aqui é um número matemático. Coulomb é medida de carga. E ela foi abandonada do repouso no ponto A, que está aqui. Abandonada do repouso não quer dizer que tem que cair, não. Pode ir para a direita, né? E o campo elétrico forçou ela. Então tem um campo elétrico uniforme, no qual o potencial elétrico é de 300 volts. Essa partícula vai adquirir movimento e vai se chocar em B no anteparo. É um anteparo rígido, né? Onde ela não ultrapassa. Sabendo que o potencial elétrico do ponto B de 100 volts, ponto A é 300 e B é 100. A velocidade da partícula ao se chocar com o obstáculo é de quanto? Ué, como é que vamos calcular a velocidade? Lembrando que potencial elétrico, campo elétrico, está relacionado com distância. Se você tem distância e tem tempo, você pode muito bem encontrar a velocidade, né? Nós temos as nossas relações aí bem simples. Ora, 40 microcoulomb é 40 vezes 10 a menos 6. Lembrando aí que 10 a menos 6 vem de micro, né? 300 volts o VA e o VB é 100. Lembrando que precisa de diferença de potencial. Tem que diminuir um potencial do outro. 1 grama transformando em quilograma, porque a nossa medida aqui é em quilograma, nós sabemos que só a relação de 1000, né? Então, 1 vezes 10 a menos 3 quilograma. Dividido por 1000, nós temos quilograma. O trabalho da força elétrica é a carga e a diferença de potencial. O AB é a diferença de VA menos VB, tá? Então, o trabalho da força elétrica é a carga, que é 40 vezes 10 a menos 6, e a diferença, que é 300 menos 100. Aqui o trabalho não tem negativo nem positivo. Só para saber se ele é resistente, né? Mas matematicamente não tem necessidade, tá? Então, multiplica, diminui primeiro, entre parênteses, né? E depois você multiplica 200 por 400, vai dar 248, 308 mil, vezes 10 a menos 6. Se você quiser colocar em notação científica, 30 aqui é 10 a terceira, então 6 menos 3, menos 3. Diminui ao sinal do maior. 8 vezes 10 a menos 3, joules. Aqui não foi suficiente para saber a velocidade ainda. Mas nós sabemos que trabalho é variação de energia cinética, porque está em movimento. Como está em movimento ali, não muda a altura, não tem energia potencial, né? Não tem mola, não tem elástica, e não tem altura, não tem energia potencial. Potencial gravitacional e nem potencial elástica. Então, energia cinética, que é mv ao quadrado, né? De um até o outro ponto. A variação de energia, mv ao quadrado sobre 2, inicial menos final. O M isolou aqui para facilitar o cálculo. Já viram isso no primeiro ano, então está bem tranquilo. Olha bem, como eu quero as velocidades, se ele parou no tempo, a velocidade final é 0, certo? Então, o que é que nós temos aqui? O trabalho, 8 vezes 10 a menos 3. Como isso aqui, ele parou. Opa, desculpa, aqui não é inicial, que é 0 é o final, né? Então, no início nós temos 0. O sinal, eu já disse que não tem nenhuma importância. Então, 0 ao quadrado é 0, sobrou só o valor da velocidade. O sinal não interessa para nós aqui, porque trabalho, nós só queremos saber a velocidade, não importa se está indo para a direita ou para a esquerda, tá? Então, olha bem, 8, né? Nós temos aqui, o 2 aqui, ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 2 vezes 8, 16, certo? O 10 a menos 3 pode cortar, ó. E fica 16 igual a V ao quadrado. Claro que cortando aqui, você tem 16. Raiz quadrada de 16, porque se tem potência de um lado, passa para o outro lado raiz. Potência, se fosse ao cubo, raiz cúbica. Quinta, raiz quinta. Como é ao quadrado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16, 4. Ficou, então, fácil aí de você entender, tá? Olha bem. Letra A, 4 metros por segundo. Olha, pessoal, bem simples, né? A gente viu que a gente tem o trabalho da força elétrica e lembrando que aquele trabalho foi de movimento. Então, é a variação da energia. Trabalho é a variação de energia. Só há trabalho se variar a energia. O corpo pode ter energia, mas se não variar, não tem trabalho realizado. Nós vimos isso no estudo do primeiro ano sobre trabalho
da força. E aqui a força elétrica, então o trabalho elétrico, trabalho da força elétrica e a variação da energia cinética da partícula, que é uma partícula elétrica, tá? Então, nós vimos aí que foi só resolver direitinho, bem simples, né? E aí você chegou no resultado. Não pode esquecer, pessoal, é importante você entender o seguinte. Você está estudando o terceiro ano, você tem que lembrar da física do primeiro ano e do segundo ano. O curso de física esse foi dividido em 3 anos. Primeiro ano você viu uma parte, o segundo ano viu outra, o terceiro ano a outra. Há um complemento, muitas delas precisam do que já foi passado. Não pode esquecer. Ah, terminei o primeiro ano, já passei, não quero mais saber de física. Se você quer continuar o curso de física, quer prestar um vestibular, você tem que lembrar. Tem que ir lá e procurar e estar sempre relembrando, ok? Vamos lá então para a nossa outra questão. Questão número 2. Isso aqui é do Amazonas, ó. Segundo o levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né? O Amazonas é o estado brasileiro com maior incidência de raios. Olha, o estado do Amazonas é o estado brasileiro com maior incidência de raios. Tem uma média anual de 11 milhões de descargas elétricas por ano. 11 milhões. Então, de acordo com o dado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, que é o CREA do Amazonas, né, pouco mais de 20% dos raios registrados em todo o país estão localizados no Amazonas. Só no Amazonas, olha que o país é enorme, né? Você tem a região norte, que já é grande, sudeste, sul, centro-oeste, né? Nordeste, e aí 20% estão só no Amazonas. Para evitar ser atingido por um deles em dias de tempestade, é recomendado afastar de árvores e postes de iluminação, tá? Então, as árvores são postes muito junto dentro da própria cidade. Pessoal, olha bem. No centro da cidade, em volta dos bairros mais fechados, tem uma quantidade enorme de rede elétrica, até que o perigo não é tão grande. Mas, por exemplo, áreas urbanas rurais, né? A urbana até que dá. Se você tem um bairro com poucas casas, alguns postes, tem perigo. Na área rural também, que só tem um poste lá, é perigoso. No centro, onde tem uma quantidade maior, o perigo é menor. Porque geralmente o relâmpago é atraído para a rede elétrica, tá? Porque ali tem a rede, os fios estão perto ali, atua até como um para-raio, na verdade. Mas as árvores, lugar isolado e postes isolados, com pouca quantidade de casas, tem esse perigo, ok? Vamos lá então? O que você pode fazer? Olha, praias, piscinas e locais onde o ser humano seja o objeto mais alto em relação ao chão, também deve ser evitado. Se não for possível encontrar um abrigo, o mais aconselhável é ficar agachado, com as mãos na nuca e os pés juntos. Fazer o menor possível de ponta, né? A gente já viu o poder das pontas aqui. Então aí tem um relâmpago aí, né? É emitido aí, tirou uma foto na hora do relâmpago, então... Esses procedimentos são baseados no poder das pontas, como eu falei, que consiste em que fato? Será que das cargas elétricas tenderem a acumular em regiões planas, facilitando a descarga elétrica? Nas regiões planas, a diferença potencial entre a Terra e as nuvens deve ser nula, criando um corredor que leva a descarga para a região pontiaguda? Ou a densidade de carga elétrica ser menor nas proximidades de regiões pontiagudas, atraindo os raios para essas regiões? Ou a diferença de potencial entre as nuvens e as regiões pontiagudas atingir valores muito baixos, dando origem à descarga elétrica violenta para compensar tal fato. Ou o campo elétrico gerado ao redor de regiões pontiagudas ser mais intenso do que o gerado em regiões planas, atraindo os raios. Olha aqui, na verdade, a letra E, né? O campo elétrico gerado ao redor de regiões pontiagudas, ele é muito mais intenso, porque são estreitos, né? Então fica com um campo elétrico muito mais forte, mais intenso, do que em regiões planas. Então, o campo elétrico mais forte vai atrair os raios. Nós já tínhamos comentado sobre isso, né? Então vamos ver uma questão de Enem agora. Vamos ler o texto a seguir. Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera e geralmente ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem, como nós falamos agora no nosso texto,
que libera os elétrons para iniciar o caminho, ionizar aquele caminho, que é a descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa, para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a ela, da Terra, né, do solo, uma outra descarga com cargas opostas, que nós chamamos de descarga conectante, que aí realmente vai conectar. Forma-se então um canal do raio, um caminho ionizado. Só tem um caminho. Você não viu acontecer ainda o relâmpago. E muito condutor, porque ionizado, né, fica muito fácil. Todo que é íons, né, eles liberam muito mais fácil. É nesse momento que o raio acontece com a máxima potência, liberando grande quantidade de luz e som, que é relâmpago e trovão, né? Está aí ó, no adaptado de Cyber, né, Física das Tempestades dos Raios. Com base nesse texto e nos conhecimentos sobre a eletrostática, vamos colocar verdadeiro e falso nas afirmações a seguir. Primeiro, a maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positiva e negativa é próximo do zero. Tem certeza que é isso? Olha aí. Se o campo elétrico gerado pela diferença de carga fosse próximo de zero, a rigidez elétrica do ar não seria rompida, né? E as descargas não ocorreriam. Então, essa é falsa, porque precisa de um campo elétrico muito intenso, já falamos nas nossas aulas. A corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. É que nós falamos na aula o tempo todo, né? Então, ela é verdadeira, bem simples, falamos demais sobre isso. É a definição de trovão que nós temos aqui. A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Olha bem, não há como armazenar a corrente elétrica de um raio ainda, né? Existe pessoas, cientistas estudando dessa maneira, mas não temos ainda essa possibilidade. Seria realmente muito bom se tivéssemos chegado nesse ponto de armazenar. A Amazônia, por exemplo, seria maior quantidade de raios, teria uma produção muito grande de energia elétrica, né? Para saber a distância aproximada em que um raio caiu, o relâmpago chegou, né, aconteceu naquele lugar, é preciso contar o segundo entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém a distância em quilômetros. Isso é uma coisa que se faz, muitas pessoas não sabem nem por quê. Mas é porque a diferença, né? Nós temos aí os quilômetros, porque o raio é 300 metros por segundo aproximadamente. Então, 300 metros por segundo, se você contar aí até 3, você tem equivalente a 1 quilômetro. Então, até 6, 2 quilômetros, 9 e assim por diante. Então, como é 340 metros por segundo, o intervalo de tempo aí, se você ir contando, você está a 1 quilômetro, né? Dividir 6 por 3 está 2 quilômetros, 9 por 3 está 3 quilômetros. Então, é uma maneira de você descobrir sim. Vamos ver aqui a última. A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa de AM. É verdadeira porque a luz visível, o som que nós ouvimos, e quando você tem todo aquele envolvimento de ondas eletromagnéticas, claro que a luz é eletromagnética, nós temos também o raio-x e elas estão na faixa de AM. Não foi falado para vocês, mas agora uma informação muito importante para vocês. Na verdade, que nós não falamos nada sobre isso, né? Mas aí vocês viram agora a informação extra para vocês. A luz você sabia, o som você sabia. Onda eletromagnética e luz é onda eletromagnética, você sabia. Então só faltou saber que era na faixa de AM e os raios X, ok? Então, a alternativa correta é falsa primeira, verdadeira segunda, falsa terceira, verdadeira a quarta e quinta análise. Bom, pessoal, aí tiramos as dúvidas, né? Essa última questão aí foi interessante, que não foi comentado nada sobre o que se liberava, mas é uma informação para você agora, já virou como aula. Então, talvez essa você não pudesse acertar. Teria chutado 50% de chance, né? E até uma próxima aula.